Este relato se passou com a minha mãe na década de 70. Ela trabalhava como faxineira no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais. Na época, eu ainda não havia nascido, mas ela já era mãe solteira da minha irmã mais velha e morava com a minha avó, que já era viúva. A minha avó trabalhava como costureira e a renda da família era pouca. Então a minha mãe conseguiu um trabalho de faxineira neste hospital. Desde aquela época, o mesmo já tinha fama de ser assombrado. E a minha mãe foi chamada para trabalhar no turno da noite, por escolha própria, pois assim ela poderia trabalhar menos e receber mais. Ela e as outras amigas da faxina sempre se reuniam nos horários vagos no pátio do hospital para fumarem um cigarro e prosearem. O hospital naquela época era um lugar terrível. O cenário daquele lugar é de uma das histórias reais mais cruéis do Brasil. O Hospital Colônia em Barbacena, Minas Gerais, foi palco de muitas mortes que resultou 60 mil pessoas entre 1903 e 1980. Nesse período, pessoas que viviam à margem da sociedade, como homossexuais, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, pessoas sem documentos e até mesmo quem sofria de licantropia e dizia sofrer da maldição do lobisomem, eram internados de forma compulsória. Sem condições adequadas de sobrevivência, os pacientes eram submetidos às mais variadas formas de tratamento. Após a reforma antimanicomial, o local passou a abrigar apenas 160 pacientes. E pacientes e funcionários da instituição dizem ouvir choro, gritos e pancadas nas paredes das celas vazias, em uma ala desativada há muitos anos. Bem, na época que a minha mãe trabalhava lá, muitas dessas alas funcionavam, e o cenário era de puro horror. As mulheres, quando se reuniam ali para fumarem, havia sempre uma que contava um relato de alguma aparição ali na ala psiquiatra. E as funcionárias eram escaladas por turno e revezavam com outras funcionárias para limpar todo o hospital. Havia dias que era a recepção e a ala 1 e 2. Mas quando era a ala psiquiatra e o necrotério, eram os piores dias para aquelas pobres mulheres. Lá existem diversos setores, espalhados em alguns prédios. Inclusive naquela época, já havia isolamento para leproso, que na maioria das vezes morriam lá. Talvez por ser muito antigo, até os dias atuais, muitas histórias são narradas por funcionários e até por pacientes deste hospital. Bem, um dos seus prédios funciona no subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. Ao lado do necrotério há o chamado DML, Departamento de Material de Limpeza, que é uma pequena sala onde os funcionários da limpeza transitavam a todo instante. Bem, como uma sala de enfermagem e outras que não vêm ao caso. As salas do subsolo são dispostas como que ao redor de um salão de livre trânsito para todas as suas portas. O necrotério servia para autópsia e para guardar eventuais corpos de recém-falecidos, que lá ficavam por pouco tempo, até serem encaminhados convenientemente para suas famílias. E raramente o lugar fica muito tempo ocupado. O acesso a esse subsolo
vindo do andar de cima, é feito por uma rampa descendo em forma de L. E quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. Naquela madrugada de quinta para sexta, havia chovido muito, e a minha mãe e outras mulheres foram designadas para limparem o subsolo onde havia o necrotério. A minha mãe contou que estava limpando o corredor em forma de L, de cima para baixo, em direção ao salão do subsolo. E após completar a limpeza de uma parte do subsolo, ela se encaminhou rumo à saída para ir de encontro às garotas. E ao se aproximar da rampa, ela se deparou com uma poça de sangue no chão. Ela estranhou, olhou para os lados intrigada e indagando de onde poderia ter surgido aquela enigmática poça. Olhou para o teto para averiguar possível vazamento e nada. Não tinha explicação, ainda mais porque ela havia acabado de limpar tudo. E como a obrigação dela era manter tudo em ordem, ela pegou os materiais de limpeza e foi dar cabo daquela mancha usando pano úmido, balde e rodo. Ela esfregou e a mancha saiu mais ou menos. Então ela tirou o pano do rodo, agachou e tentou retirá-la usando a força das mãos. Bem, ela conseguiu limpar aquele líquido escuro e viscoso. Levantou-se e logo atrás dela percebeu outra mancha igual. Porém, essa mancha estava marcada com uma enorme pegada naquele chão branco. Era como se algo acabasse de passar ali, pois a mancha ainda estava fresca. Era uma enorme pegada que não se assemelhava com nada deste mundo. Nesse momento, ela se lembrou das histórias de lobisomem que os funcionários dali contavam. E mesmo ela já tendo ouvido várias vezes uivos aos derredores do hospital, ela não deu muita importância, pois segundo as suas crenças, fantasmas e assombrações só aparecem para aqueles que acreditam. Então, ela mesma sem entender o que eram aquelas pegadas no chão, ela continuou limpando. E fez a mesma coisa da outra mancha, esfregando com vigor. O silêncio do local era perturbador, e o único som eram os movimentos do seu esforço contra a misteriosa mancha vermelha. As pegadas avermelhadas no chão foram aparecendo seguidamente como uma trilha e afastando cada vez mais da rampa de saída, encaminhando a minha mãe em direção ao necrotério. E já próxima de sua entrada, de costas para ele, ela agachou-se para efetuar a limpeza e sentiu como se alguém passasse rente às suas costas, ainda que sem som algum. Aquele vento típico de quando alguém passa muito perto de nosso corpo. Um calafrio imediato varou a coluna dela de alto a baixo. E ela sentiu um cheiro de coisa podre e bolorenta. Ainda agachada de costas para o necrotério, ela levantou a cabeça e olhou à sua frente, em direção à saída para a rampa em forma de L. Mas não havia nada lá. Então, ela com muito medo, mesmo tentando não demonstrar, continuou a limpeza. A porta do necrotério estava aberta e com a luz acesa, e havia o corpo de uma mulher em cima da mesa de autópsia. A minha mãe
estava aguardando as outras meninas terminar a limpeza na ala de cima, para descer e ajudar ela a limpar o necrotério. Bem, claro que a minha mãe daria conta de limpar lá sozinha, mas elas haviam combinado entre si de nunca ficarem lá sozinhas. Então, a minha mãe foi até as meninas no andar de cima, para esperar todas descerem juntas para limpar o necrotério. Assim que chegou lá, ela percebeu que havia deixado o seu relógio lá no subsolo, pois ela sempre o tirava para meter a mão no balde com água. Ela disse para as garotas que voltaria lá para buscar o seu relógio. Então, ela desceu toda aquela escadaria e percebeu que o lugar estava todo escuro. Porém, ela havia deixado todas as luzes acesas. Ela foi descendo e acendendo lâmpada por lâmpada, e percebeu que aquelas pegadas animalescas daquele líquido vermelho escuro estavam no chão novamente, bem aonde ela havia acabado de limpar, e as pegadas seguiam em direção ao necrotério. Ela foi atentamente na direção do necrotério, e quando acendeu a luz de lá, que outrora estava acesa, ela viu a coisa mais assustadora que já presenciou em toda a sua vida. Era uma criatura com feições animalescas. A coisa estava comendo o cadáver que estava na mesa de autópsia. A criatura possuía estatura média, corpo esquelético e coberto de pelos negros, cara de cachorro e focinho alongado. No rosto não havia pelo algum. Era somente uma pele enrugada de cor rosada, e os seus olhos eram vermelhos como brasa. A cabeça era como a de um cão, porém quase encostada no ombro, como se não tivesse pescoço. A criatura possuía tocos de orelhas e poucos cabelos negros, pesados e desgrenhados. Toda aquela energia sufocante arrebatava as forças da minha mãe, que observava aquilo de forma horrorizada. A criatura rasgava o cadáver com os dentes, e pouco se importou com a presença da minha mãe. E quando ela olhou para os pés daquilo, logo percebeu que eram os pés responsáveis pelas manchas no chão. O terror que se seguiu ao primeiro impacto da surpresa de saber que não havia ninguém ali com ela foi aterrorizante. Nos últimos instantes de lucidez, a minha mãe gritou o mais alto que pôde e até tentou correr. Porém, ela escorregou na poça que novamente havia se formado no chão. E assim, ela caiu inconsciente. Os funcionários do hospital correram para atender aquele grito desesperado que ecoou pelos corredores. E eles não encontraram ninguém e nada pelo caminho, a não ser a minha mãe, cujo corpo sem cor estava caído naquele chão. Depois que ela acordou, ela tremia vertiginosamente e dizia palavras desconexas e inconscientes, emitida pela boca trêmula e roxa, que se calou logo em seguida. Logo a levaram de imediato para o pronto-socorro no piso superior, restando apenas 2 companheiras de serviço, que se apressaram em querer saber do ocorrido. E depois de se recuperar, a minha mãe contou tudo o ocorrido para o médico de plantão e para as colegas de serviço. Mas ninguém encontrou pista nenhuma do que ela havia contado. Nem manchas no chão, nem criatura
e nem nada. Inclusive, o médico disse que naquela noite não havia nenhum cadáver na mesa de autópsia, nem de homem e nem de mulher. Alguns passaram até a duvidar da sua sanidade mental, mas como sabiam que o lugar tinha fama de ser assombrado, logo associaram o fato com uma visão do além. A minha mãe sabia que enlouqueceria naquele hospital, e o que ela mais temia era ser internada naquele lugar. Então ela pediu demissão e nunca mais voltou lá durante a noite. Poucos meses depois, ela conseguiu trabalho como atendente de um bar que ficava à beira da estrada e a noite toda aberto. E neste bar, ela também teve uma experiência sobrenatural com um lobisomem. Porém, eu trarei num próximo relato. Boa noite. Este fato ocorreu com a minha avó, quando ela tinha por volta de 18 anos de idade. Ela já era mãe da minha tia mais velha, que era uma criança de apenas 9 meses. Elas moravam em uma cidadezinha do interior amazonense. E por ter raízes indígenas, a minha avó era uma mulher muito valente. Nessa época, ela já era casada com o meu avô. Os dois moravam em uma casinha isolada e bem afastada da cidade. O meu avô era vendedor ambulante e sempre viajava de cidade em cidade, deixando a minha avó e a minha tia sozinhas em casa. Perto da casa delas havia um mangue. E para chegar nesse mangue, tinha que andar 2 quilômetros por uma estradinha de terra, atravessar uma ponte que cruzava um rio e caminhar uns 500 metros por uma mata, até sair nesse mangue. A minha avó costumava ir todos os dias nesse mangue por volta de 7 da noite, para pegar caranguejos, que são conhecidos como siri pelo povo da região. Não sei bem por qual motivo, mas a noite é o melhor horário para se pegar esses bichos, pois é quando eles saem de seus buracos para se alimentarem. A minha avó, com as suas raízes indígenas, chamava os caranguejos de guaiamu. Acredito que era em tupi-guarani. E todos os dias de manhã, ela levava os caranguejos para vender na feira da cidade e conseguia um dinheiro extra para as despesas da casa. Antes da minha tia nascer, a minha avó estava voltando do mangue com um saco de caranguejos nas costas. Ela viu uma criatura saindo de dentro da mata. E segundo ela, a criatura fedia peixe podre. E era um tipo de cachorro negro muito grande, com focinho longo, dentes caninos e olhos amarelados. A criatura andava sobre 2 patas. E as suas patas da frente quase tocavam o chão. A minha avó já havia escutado histórias sobre essa criatura. E os índios denominavam essa fera pelo nome de Aracambé, uma mistura de homem com lobo-guará. Mas diferente de nós, os indígenas acreditavam que a criatura era inofensiva aos humanos
e só se alimentava de porco do mato e outros animais do gênero. E a minha avó acreditava. Nessa noite, a criatura seguiu a minha avó por um bom trecho da estrada. Porém, ela não tinha medo. Então, ela tirou alguns caranguejos do saco e deixou ali, no meio da estrada. E a criatura foi até o local e comeu os caranguejos. Sempre que o meu avô voltava de viagem, a minha avó contava essa história para ele. Porém, ele sempre dizia para a minha avó que essa criatura que ela via era um lobisomem. E o bicho era perigoso sim, e não era para ela ficar saindo à noite, pois o pior poderia acontecer. Mas a minha avó, uma índia raiz, não seguia ordens de macho, e ela continuava indo no mangue todas as noites. Às vezes, ela se deparava com a criatura, a seguindo pela estrada, e outras vezes não. No entanto, aquilo nunca fez mal algum. A minha avó engravidou e teve a minha tia. E muitas das vezes ela costumava levar a minha tia no colo até o mangue para sua rotina de pesca de caranguejos. E já havia um bom tempo que ela não via a criatura. Meses se passaram e certa noite a minha avó voltava com a minha tia em um braço e o saco de caranguejo no outro braço. E foi aí que ela percebeu a criatura a acompanhando pelo mato, na lateral da estrada. Ela logo notou que havia algo de errado, pois a criatura a estava perseguindo pelo mato, o que não era normal, pois das outras vezes aquilo a perseguia pela estrada mesmo. Era como se fosse uma emboscada. A minha avó começou a ficar com medo. Então, ela deixou o saco com os caranguejos para trás, ali na estrada mesmo, para a criatura. Mas aquela coisa passou pelos caranguejos o ignorando. A minha avó, já muito preocupada, apertou o passo. E quando ela viu que se aproximava da ponte, ela começou a correr, pois já estava perto de casa. A criatura correu atrás dela, a alcançando e a derrubando no chão. A minha avó percebeu que a fera focou a atenção na criança, que também estava ali, caída no chão. Minha avó, mulher muito valente, travou uma briga com a criatura. Mas ela levava a pior, e não iria resistir por muito tempo. Então, ela reuniu todas as forças que lhe restava, agarrou a criatura e pulou da ponte diretamente no rio, levando a criatura junto. Rapidamente, a minha avó subiu até a superfície, nadou até a margem e saiu do rio. E foi aí que ela percebeu que aquela coisa se afogava. Rapidamente, ela pegou a minha tia e se mandou para casa. No outro dia, bem cedo, ela foi até a casa do seu irmão, que morava ali por perto, e contou todo o ocorrido para ele. Daí, ambos foram até o rio, para ver se achava a tal criatura. Eles procuraram rastros daquilo por toda a parte. E mais adiante, eles encontraram ali, na margem, o corpo de um homem, já sem vida. Aquele homem era um bêbado que vivia ali, pela região. A minha avó acredita que esse bêbado era o tal lobisomem. E depois desse dia,
ela nunca mais presenciou aquela fera. O meu avô, quando soube deste caso, nunca mais deixou a minha avó sozinha em casa e mudou de emprego, passando a trabalhar como agricultor. E é como diz aquele ditado: não existem lobisomens bonzinhos. Então, é melhor tomar cuidado. Boa noite. Boa noite, me chamo Júnior e moro em Carolina, no Maranhão. E o que vou contar agora aconteceu comigo dias atrás, no dia 18 de janeiro deste ano de 2020. Sempre gostei muito de caçar, pescar e estar no campo andando e apreciando as criações de Deus. Gosto de estar em contato com a natureza e, para isso, comprei uma propriedade no meio da Chapada das Mesas, num vão entre vários morros. Morro estes variando entre 100 e 150 metros de altura. Realmente, a nossa região é um espetáculo da natureza, com fauna e flora abundante. A nossa geografia é linda e dá gosto passear por aqui. E o fluxo de turista é muito grande. Estes vindo dos mais diferentes estados da federação e das mais distantes e variadas regiões do planeta. Perto da minha chácara foi montada uma rota de caminhada em trilhas abertas no cerrado, com algumas distâncias variadas. Algumas passando a poucas centenas de metros de minha chácara. Tão perto que podíamos escutar e ver os turistas caminhando em meio ao cerradão carolinense. Turistas estes dos mais variados países. Alguns vinham até a nossa chácara para conhecer a vida do homem do campo. Todos muito educados e amáveis. E nós sempre tínhamos alguns quitutes: doce de leite, cachaça sertaneja, bolos, leite fresco, café, etc. E assim, estávamos prontos para agradar os visitantes e deixá-los com boas impressões de nós carolinenses. Moro na cidade, pois sou advogado de formação, mas na sexta-feira à tardinha, depois do expediente, eu vou com a minha esposa e a minha mãe para a minha chácara. E como gosto de caçar e de pescar, deixo sempre uma pessoa encarregada de fazer cevas de milho, soja, mandioca e sal para os bichos da mata. E de milho, soja e mandioca para os peixes. Mas nunca mato nada mais que para o meu consumo. Não gosto de desperdício. E sempre gosto da minha caça e peixes fresquinhos. Na sexta-feira, 17 de janeiro, um dia chuvoso, e com aquela chuvinha bem fina e persistente, chegamos à chácara, descarregamos o carro, arrumamos a casa e então fui tomar um banho de riacho. A minha mãe e a minha esposa ficaram na casa. Preferiram o banho de chuveiro. Eu, por minha vez, parecia uma criança pulando no riacho. As duas ficaram dentro da casa, fazendo a janta num fogão a lenha que temos. Eu já esperava lambendo os beiços para as delícias que iriam sair do fogão, pois as duas são cozinheiras maravilhosas. Voltei para dentro de casa e fechei as portas, passando uma trava bem fornida que eu mesmo fiz. Jantamos e fomos dormir ouvindo o barulho da chuva na palha.
O telhado da nossa casa era de palha, muito resistente e frio. Acordamos e tomamos café da manhã. Então, eu saio para ir à casa do rapaz que cuidava da propriedade e fazia as cevas. Queria saber como ele estava. E assim que cheguei na casa dele, ele já foi me dizendo que tanto a ceva de peixe como a de caça já estavam prontas. Ele me disse que a ceva de peixe estava dando piaus, pacu, curupetes, traíra e outros peixes. E a ceva de caça estava dando tatus, cutias, pacas, jaós, inhambus e juritis. Pensei comigo mesmo. É hoje que pego uns peixes e como uma caça no leite de coco babaçu. Voltei para casa e lá pelas 9 da manhã vi que lá já estavam uns 10 turistas. Entre eles havia uns europeus lá dos lados da Europa Oriental. Todos eles muito alegres, menos um dos europeus. Este tinha um ar de zangado. Não falava muito. E por mais que lhe dessemos atenção, ele não se interessava por nada. O guia traduzia a conversa. Oferecemos os quitutes e outras guloseimas. Tudo que oferecíamos eram grátis, nunca cobramos por nada. Então chamamos eles para tomar banho de riacho. E encheu seus cantis com água limpa e fresca do nosso córrego. Todos eles aceitaram, menos o europeu com ar de chateado. Então ele ficou olhando toda a propriedade. Ele olhava como se investigasse algo. Os outros europeus, depois de se refrescarem e abastecerem os seus cantis, se arrumaram para voltar ao seu camping. Seria uma boa caminhada de uns 8 quilômetros de distância. Todos eles saíram em fila, e no rabo da fila estava aquele homem estranho. E ele ficou olhando para trás. Então comentei com a minha esposa a respeito dos turistas e daquele homem mal encarado. Conversamos um pouco e falei para ela que iria armar um espinhel para pegar uns peixes à noite e depois iria até a ceva para matar uma caça para comermos no domingo durante o almoço. À tardinha, preparei as linhas. Fui para o remanso do riacho, que é bem pertinho de casa, e armei as linhas de espera. Tomei um bom banho para tirar o cheiro de suor, para não espantar as caças. Então, fui para a ceva esperar. Cheguei na espera e eram as 5 horas da tarde. Subi na árvore de frente para a ceva e fiquei bem escondido na copa. Durante os intervalos na minha caça, eu sempre levo umas broas e um café morno, que é para passar o tempo e ficar atento, pois o sono vem fácil naquele frio da noite. Bem, já passava das 8h30 da noite, quando entrou um tatu e eu atirei nele com a minha cartucheira. O tiro acertou em cheio, e lá mesmo ele ficou, nem se mexeu. Então, quando a lua clareou o sertão e não viria mais caça, eu já me preparava para descer da árvore, quando vi um vulto preto e grande se movimentar na estrada mais à frente. Aquele vulto estava rumando para a minha casa. Peguei o tatu e pus na minha bolsa de caça, e fui andando e me escondendo dentro do mato na beira da estrada. A estrada era de areia, e caminhar em areia não faz barulho. Fiquei a uma distância razoável, e dava para ver o bicho sem ele me notar.
A princípio, pensei ser uma onça ou um guará. Continuei andando e me esgueirando atrás do bicho. Ao aproximar-se da minha casa, aquela coisa feia ficou em pé. Nesta hora, eu tive certeza que a minha família corria perigo sem saber, pois as duas já deveriam estarem dormindo. Fiquei com medo por elas e por mim, enquanto pensava comigo se uma cartucheira 28 daria conta daquela criatura. O pátio da minha casa é grande e de areia. Aquela coisa rodeou para a frente da casa e eu fui na ponta dos pés rodeando a casa pelo outro lado. O quarto ficava do lado da casa. E mais à frente havia um pé de caju. Pensei comigo mesmo que se eu subisse no pé de caju seria mais seguro. Então eu subi na árvore e fiquei observando a criatura. Subi ligeiro e fiquei atento. O bicho vinha de pé e com as mãos tateando a parede, procurando um lugar mais fraco para ele investir. Eu, em cima do cajueiro, só esperava o momento certo. A criatura não me sentiu e logo passou debaixo de onde eu estava. Não contei conversa. E logo disparei 3 vezes contra a fera. E este deu um pulo e um urro. Caiu de lado rolando e esfregando o lugar do tiro. Eu atirei no pescoço da criatura, pois era o lugar onde faria mais estrago. Eu estava bem perto, a uns 4 metros de altura. Aquela criatura era muito grande e fazia muito barulho. Logo percebi as luzes acendendo dentro de casa. Então, eu gritei para minha mãe e para minha esposa para elas não abrirem a porta. E quando voltei a atenção para a criatura, este já não estava mais lá no chão. Levantou-se e correu se perdendo na escuridão. Já de manhã, eu desci do cajueiro e entrei em casa. Contei o que tinha acontecido para minha esposa e para minha mãe. Disse exatamente o que eu vi e o que eu fiz. Então, eu fui pegar o tatu que deixei escondido debaixo de uma moita, bem próximo à casa. E também fui pegar os peixes no espinhel. E mais tarde um pouco, aparece o guia com mais um grupo de turistas. E logo, o guia me chamou de lado para me contar que o europeu estava morto. O mesmo fora vítima de assaltantes. Atiraram nele de noite, enquanto mesmo fazia uma caminhada noturna. Ouvi calado e não disse nada a respeito do que tinha acontecido na noite anterior. Pedi para minha mãe e para minha esposa também não comentarem nada. Pois é como diz o velho ditado, um dia é da caça e o outro do caçador. E desta vez eu mandei de volta para as profundezas do inferno um demônio da noite escura. Boa noite. Olá, me chamo Carlos, tenho 31 anos e 1,80 de altura. Trabalho como segurança noturno há mais ou menos uns 12 anos. Eu comecei neste emprego quando eu tinha 19 anos, assim, para ajudar a pagar a faculdade. Mas como me casei em seguida e precisava muito dessa grana, acabei ficando. E após 3 anos,
percebi que tinha pego gosto pelo trabalho. E por eu ser muito alto e forte, eu sempre era designado para segurança noturno, para intimidar possíveis engraçadinhos. E com mais ou menos uns 2 anos na firma, eu comecei a fazer jiu-jitsu e muay thai, para melhorar o meu desempenho no trabalho. E assim, dia após dia, eu era mais requisitado e mais reconhecido. Até que um dia, a empresa em que eu trabalho me designou para um dos trabalhos com maior índice de desistência da empresa. Era uma vaga como segurança noturno de um hospital veterinário abandonado. A propriedade havia sido recentemente evacuada. Estava ocupada por anos por algumas famílias de sem-teto da cidade. Era um prédio enorme e muito bonito. Tinha várias salas e um salão principal muito grande. Nos fundos da propriedade havia vários estábulos. E uma piscina seca ficava ali próximo. Do lado de fora, haviam tratores e maquinários pesados, como retroescavadeiras e outras coisas. Alguns caminhões, caçambas e algumas empilhadeiras e coisas assim. Tinha também umas árvores grandes ao redor de toda a propriedade, desde a entrada, passando pelos laboratórios e seguindo até a parte do fundo, onde a propriedade se misturava com a mata virgem. Quando soube que iria para essa tal clínica, eu fiquei curioso e perguntei ao chefe da segurança qual a história daquele lugar. O mesmo me disse que o contratante havia comprado a propriedade depois de uma grande desvalorização. E depois também da polícia ter achado alguns corpos de pessoas nas matas que ficam atrás da propriedade. E os sem-tetos que haviam invadido o lugar na época deixaram o prédio, alegando que haviam coisas estranhas acontecendo por lá, que seus cães estavam sendo mortos e trucidados. E diferente do que falavam, o comprador do terreno comprou o lugar mesmo assim. Mas o novo proprietário acabou por deixar os sem-tetos se instalarem por lá. Mesmo aqueles sem-tetos reclamando que um lobisomem estava matando as pessoas. E por se tratarem de moradores sem teto e sem registro, a polícia acabou não encontrando quase nenhum deles. Eu ri e disse que isso só poderia ser loucura, pois esse pessoal sem teto era um bando de usuários de drogas. Falei isso olhando para o chefe da segurança, mas o mesmo me interrompeu dizendo que ele também pensava isso, e que mudou de ideia quando começou a aparecer seguranças que abandonaram o prédio, alegando terem sido atacados pelo dito lobisomem, e que o mesmo aparecia naquela propriedade em noites de lua cheia. Eu apanhei as minhas coisas: lanterna, cacetete, uniforme, colete e o meu casaco, e então fui para o meu trabalho, o local onde eu trocaria a guarda com outro colega. Na ocasião, o senhor que estava na guarda me relatou que por várias vezes viu um homem magro e meio pálido rondando a localidade, e que por isso eu deveria ter cuidado. Acenei com a cabeça em sinal positivo, e o senhor foi embora, me deixando sozinho. O céu do crepúsculo estava alaranjado. O céu, que antes era um azul claro, agora dava lugar a um azul escuro com vários pontos brilhantes no céu. E de 2 em 2 horas, eu tinha que fazer uma ronda que ia da entrada da porteira principal
até os estábulos na parte de trás. A noite estava muito quente, porém muito bonita. A lua estava cheia no céu, dando o tom daquela noite. Um agradável cheiro de pinho, que vinha da mata de pinheiros no fundo do hospital, me deixava aliviado. E o som dos animais da floresta ali próximo me dizia que tudo estava bem. Ali na propriedade também havia um casal de pastores alemães, pois os cães serviam para alertarem os guardas de qualquer barulho. Eles eram treinados para obedecerem somente aos comandos dos seguranças fardados, pois os cães reconheciam os nossos uniformes e também lembravam do cheiro de cada segurança. Enfim, após a minha primeira ronda, quase tudo estava normal. E os cães me acompanhavam normalmente. Quando, com a minha lanterna, eu avistei um senhor de pé, me olhando próximo aos estábulos. Os cães se agitaram muito, latindo e rosnando bastante para ele. E por os cães estarem em postura defensiva e com o olhar fixo naquele senhor, eu acabei apontando a minha lanterna para ele. Aquele homem era muito estranho. Ele era careca, magro e de estatura baixa. E estava ali me encarando, enquanto eu o encarava de volta, apontando a minha lanterna. Os cães agitados ladravam e latiam, e eu fiquei ali parado olhando. Aquele senhor tinha um aspecto de pele pálida e muito enrugada, e parecia ser um velho de meia idade. Ele caminhava devagar, procurando fugir do foco da lanterna, enquanto eu gritava e chamava a sua atenção, por ele estar invadindo uma propriedade privada. Eu gritava para ele que, se caso ele não saísse da propriedade, eu seria obrigado a agir de força bruta contra ele. E, me ignorando, ele começou a caminhar para dentro da mata, que ficava atrás do estábulo. Eu, para que não o deixasse ir sem explicações, acabei por soltar os cães. E assim lhe dei ordens para atacar. E assim que soltei as coleiras, os cães saíram em disparada, latindo e correndo como loucos. E eu, erroneamente, saí os acompanhando. Corri por longos minutos, procurando acompanhar os cães, que ora pareciam latir em um lado e ora latir em outro. Pareciam rodear numa caçada infernal, tentando pegar aquele homem. Corri por muito tempo, procurando achar aquele homem e os meus cães. E só parei quando notei que o sinal de rádio havia parado. E tudo que eu ouvia no rádio era um ruído de interferência que me impedia de avisar a central o que estava se passando. Mas poucos segundos depois, o som dos cães cessaram. E a mata ao meu redor fez um pleno silêncio. E nada se ouvia além de uma respiração muito forte e ofegante, que naquele momento parecia vir de todos os lugares. A mata estava escura, com poucas restes de luz que passam por entre as folhas densas, deixando iluminar apenas algumas partes. A lanterna que eu usava servia mais para entregar a minha posição do que para me auxiliar naquela escuridão total. Pouco se passou quando eu ouvi grunhidos de cães chorando ao longe. Senti que, quando os grunhidos pararam repentinamente, um mau pressentimento me fez saber naquela hora que alguma coisa muito forte e perigosa havia matado os meus cães. E eu
Quase podia sentir o bafo da criatura chegando perto. Passei a ouvir pisadas fortes correndo em minha direção. Ou melhor, ao meu redor. Senti um medo muito grande quando vi sair de um carreiro quase do meu lado uma criatura enorme, de poucos pelos e muito magra, com dentes afiados e orelhas pontiagudas. E daí, eu só me lembrei do chefe de segurança falando do tal lobisomem. Na mesma hora, eu me deitei no chão, bem dentro de uma moita de capim, que havia ali abaixo de um dos pés de eucalipto. Fiquei olhando enquanto aquela coisa farejava o ar me procurando. E neste momento, eu tinha certeza que a criatura sabia que eu estava ali. Aquilo veio correndo muito rápido e investiu contra mim. Me levantei e disparei a arma de choque contra ele. Aquela fera logo caiu se contorcendo no chão e fazendo uns barulhos estranhos. E só foi o tempo de eu subir numa árvore muito alta. Aquilo se levantou, olhou para cima e começou a saltar, tentando a todo custo me derrubar. Inclusive, aquela coisa até deu cabeçadas na árvore, na tentativa de me derrubar. Me agarrei naqueles galhos como se fosse a minha salvação. Olhando com mais clareza para a criatura, eu pude perceber que aquilo tinha mais pelos na parte de cima. Os seus olhos eram vermelhos como brasa, e do seu focinho saltavam presas enormes. Das suas mãos saíam longas garras. Aquela coisa de pé deveria ter mais ou menos uns 2 metros de altura. Mas em seguida, aquilo se pôs na posição de um cão. Olhou para mim e começou a rosnar. Eu pude ver que da sua boca saía muito sangue. E havia pedaços de carne presos em seus dentes. Mas com certeza, aquele sangue não era da criatura, pois eu sabia que o sangue era dos cães, que aquilo havia matado. A criatura levantou a sua perna e em seguida começou a mijar feito um cachorro na árvore. Aquele cheiro de urina quase me derrubou lá de cima, pois aquele odor era como um gás venenoso que me deixava tonto. E eu, sabendo que eu poderia cair a qualquer momento, tirei a minha camisa e me amarrei na árvore. Caso assim eu viesse a desmaiar, ainda assim ficaria pendurado. Bem, aquilo pendurou a noite toda, e quando já era quase de dia, aquela coisa saiu correndo e sumiu na mata. Pouco tempo se passou, e eu, sabendo que já era seguro, desci da árvore. Nessa descida, acabei machucando meu pé. Bem, estava caminhando em segurança, chegando perto das máquinas, quando de repente ouvi aquele uivo. Eu sabia que se tratava da criatura. E mesmo com o tornozelo torcido, eu tentava correr. E assim que cheguei perto das máquinas no pátio, olhei para trás e aquela coisa vinha correndo em minha direção. E as suas orelhas mexiam enquanto aquilo corria. A criatura saltou em cima de mim, tentando me morder a todo custo. E parecia que eu teria o mesmo fim dos meus cães. Em uma tentativa de me defender, peguei o meu cacetete e coloquei entre a boca da criatura. E quando aquela coisa vacilou, eu deslizei o cacetete entre os seus dentes e empurrei garganta abaixo. Aquele lobisomem começou a fazer um som estranho. E com as suas patas, ele tentava tirar o cacetete da sua goela a todo custo. Até que conseguiu.
mas foi tempo bastante para eu correr e entrar dentro de uma das máquinas. Porém, aquela criatura não desistiu. Aquilo ficou ali rodeando o trator e batendo nos vidros. Poucas horas depois, aquilo foi embora. Mas mesmo assim, eu não saí de dentro do trator. Peguei o rádio e avisei a central sobre a minha localização. Falei também que eu estava muito machucado. Então, uma equipe do SAMU foi dirigida até o local. Quando os paramédicos chegaram, eles me pegaram e me colocaram dentro da ambulância. Relatei todo o fato aos meus superiores, mas como sempre, eu fiquei de louco. E ainda vou ter que desembolsar uma quantia de R$25 mil de indenização pela morte dos cães. Pois para a polícia, fui eu que matei os cães. O psicólogo da empresa me classificou com surto de depressão psicótica. Porém, eu sei o que vi aquele dia. E mesmo que ninguém acredite, eu sei que essa é a verdade. E este foi o meu encontro com o lobisomem de Goiânia. Boa noite. Boa noite, Fael. Neste relato, eu usarei o nome fictício de Robson. E também mudarei o nome das pessoas que fazem parte dessa história verídica, pois ainda tenho um pouco de medo com o que aconteceu comigo há cerca de 3 anos atrás. Há cerca de 3 anos atrás, eu me mudei para uma cidade no interior de São Paulo, chamada São José do Rio Preto. Uma cidade muito boa e segura em relação a assaltos e roubos. É um local agradável, embora na maioria das vezes faça muito calor. Fui morar nessa cidade por conta do meu trabalho na época. E fui morar com um amigo meu, que irei chamar aqui de Maurício, que trabalhava na mesma empresa que eu. Então decidimos morar juntos para dividirmos as nossas despesas. Maurício era muito mulherengo, então tivemos que colocar uma regra de não trazer mulheres para casa. E não demorou muito tempo e ele arranjou uma namorada. Era inacreditável como ele não conseguia viver sem uma mulher pelo menos uma semana. E essa mulher que ele arrumou, eu irei chamá-la de Rebeca. Certa noite, decidimos sair. Mas para eu não ficar de vela, Rebeca chamou a prima dela, Letícia, para ir conosco em um bar. E chegando lá, a Letícia levou o irmão dela, o Luan. E acabou que nós três ficamos de vela para Maurício e Rebeca, que eram um grude todo. Eu fiquei todo sem graça de ficar cantando a irmã do cara na frente dele. Mas logo começamos a conversar e até que foi uma noite divertida. Luan gostou tanto da gente que chamou a gente para ir pescar no próximo fim de semana. Um hábito bem comum daquela região. E ficamos animados para podermos ir relaxar um pouco. E então, estava tudo combinado e as meninas animaram de ir também. Chegou no dia da pescaria e estávamos com tudo pronto. Eu estava animado, pois a Letícia estaria lá e poderia rolar alguma coisa, já que ela demonstrava interesse em mim. Bem, fomos em 2 carros, um comigo
Maurício, Rebeca e Letícia. E no outro carro foram Luan e mais 2 amigos dele. Quando chegamos no local, armamos as nossas barracas nem tão longe do rio. E eu, que já tinha certa experiência em armar barracas, eu não tive dificuldades e fui ajudar os outros. Havia um dos amigos do Luan que já era de bem mais idade. E ele demonstrava um certo nervosismo. Porém, estava acompanhado de um cachorro pastor alemão preto. Eu logo fui o ajudar e ele se apresentou com o nome de Joaquim. Bem, e já o seu cachorro estava bem calmo, ao contrário do dono. Eu logo perguntei a ele o porquê daquele estresse todo. E ele me respondeu que não éramos para estar ali naquele dia. Mas pela pressa do Luan, eles foram. Ainda mais porque ele tinha arranjado mais gente para ir. Bem, eu fiquei um pouco espantado com o que ele disse. E logo perguntei qual o problema de estarmos ali naquele dia. E Joaquim me respondeu com um pouco de arrogância, dizendo para eu olhar para o céu e observar. Bem, eu olhei e vi a lua cheia. E para mim, que na época era um cético, eu disse que não era nada demais. E então ele me respondeu mais bravo ainda. É nessa época que os bichos ficam mais agitados. Nunca reparou? E ainda mais aqui neste local, aonde muitas pessoas já falaram ver coisas estranhas. E por isso eu trouxe meu cachorro e esse revólver aqui, para me proteger. Fiquei um pouco assustado por perceber que ele estava armado. E também eu estava um pouco curioso para saber o que aquele senhor queria dizer com aquilo tudo. Porém, eu não me atrevi a perguntar mais nada por causa da grosseria dele. O local era bastante espaçoso, é verdade. E onde estávamos, o mato era baixo por ser próximo do rio. A noite foi caindo e continuamos a pescaria. Tinha uma fogueira e algumas coisas para comer. O papo com a Letícia até que estava bom. E o Maurício com a Rebeca, eu nem sei mais onde eles estavam. E quando já era de madrugada, o cachorro do seu Joaquim, que tinha saído há um tempo para dar uma volta, ainda não havia retornado. E foi quando, neste momento, ouvimos um uivo bem alto vindo da mata. A primeiro momento, eu pensei que era o cão do Joaquim, mas logo percebi pela cara dele que poderia ser outra coisa. Ele fez uma cara de espanto e de preocupado com o seu cachorro, e em seguida decidiu ir atrás dele, levando consigo seu revólver. E eu e o Luan decidimos que iríamos também. E assim, deixando a Letícia junto com o outro senhor, amigo do Joaquim, no acampamento. Bem, enquanto andávamos mata adentro, a minha curiosidade e os meus medos cresciam juntos. E eu pensava o que seria que poderia estar ali. Um animal bem grande? Ou talvez as coisas que falam sobre lobisomem poderia ser verdade. Luan estava com bastante medo e Joaquim resmungava muito, chamando o cachorro dele de burro. E outras vezes chamando Luan de burro também por estarmos ali naquela noite. De repente, ouvimos um choro e uns latidos e percebemos que era o cão do seu Joaquim. E começamos a andar mais depressa. Porém, começamos a ouvir passos, como se fosse de um animal muito grande correndo atrás de nós. E logo em seguida,
Começamos a ouvir uivos e mais uivos, e então o Joaquim disse: "Está vendo, Luan? Olha o que você nos arrumou. Temos que tomar cuidado, pois isso aqui pode ser um lobisomem." Quando ele disse isso, o Luan se tremeu todo de medo, e eu mais ainda, pois parecia que aquela coisa estava bem perto da gente. Andamos mais um pouco, e ao olhar para o lado, para o nosso alívio, o cachorro do Joaquim estava ali. Porém, ele estava machucado e também chorando. O Joaquim se aproximou dele e, neste momento, ouvimos um barulho muito alto, como se fosse de algo caindo atrás de nós. Eu olhei rapidamente e vi um vulto preto peludo. Porém, eu fui atrapalhado em minha visão com o Luan se chocando comigo, e daí eu ouvi um disparo de arma e o Joaquim gritando para a gente correr. O Luan saiu correndo em minha frente e aquele enorme animal passou do meu lado e me empurrou com a sua pata e correu atrás do Luan. E o cachorro do seu Joaquim se levantou e saiu correndo atrás da criatura, mesmo estando com uma pata machucada. E ele me perguntava se eu havia visto aquilo. Eu disse que não tinha enxergado direito, mas sabia que aquilo não era normal. Eu estava todo arranhado e assim ficamos preocupados com o Luan. Joaquim foi atrás dele e eu voltei pelo mesmo caminho para o acampamento. Chegando lá, a Letícia me olhou assustada e lá estava o Maurício e a Rebeca, que também me olharam. Eles se assustaram com o barulho de tiro e logo voltaram. A Letícia começou a chorar e perguntou do irmão dela. Porém, eu não conseguia explicar direito por estar morrendo de medo e muito abalado. Foram alguns minutos angustiantes, enquanto ouvíamos barulho vindo da floresta, junto com alguns tiros e uivos. E depois de um tempo, saíram da mata o Joaquim, o Luan e o cachorro. O cachorro e o Luan estavam um pouco feridos, mas estavam bem. E nós não queríamos mais ficar ali. Arrumamos as nossas coisas e fomos até um hospital mais próximo para cuidar dos ferimentos do Luan. E durante a ida, ninguém se atrevia a falar nada. Todo mundo estava com medo de dizer alguma coisa ou comentar algo sobre aquilo. Depois que o Luan recebeu alta, cada um foi para sua casa. E eu nunca mais vi o Joaquim e aquele senhor, seu amigo, no qual não me recordo o nome. Eu fiquei sem dormir por uma semana, tendo pesadelos com aquele dia. Maurício e Rebeca terminaram logo depois, e assim eu perdi o contato com a Letícia também. Bem, cerca de um mês depois, estávamos dormindo e o celular de Maurício toca de madrugada. Era a Rebeca pedindo ajuda, pois o seu primo Luan estava passando muito mal. E a gente era as pessoas mais próximas que ela conhecia que tinha carro. E então saímos para ajudar. Chegando lá, estavam na casa deles a Rebeca, a Letícia e a mãe do Luan em prantos. E quando entramos no quarto para ajudar e pegar ele, eu vi uma cena que jamais esquecerei em toda a minha vida. O Luan estava se contorcendo de dor no chão, gritando e urrando como se os seus ossos estivessem se quebrando, e ele se arranhava como se quisesse tirar a sua pele,
como se tentasse rasgar o seu próprio corpo. E quando chegamos perto, ele nos jogou para longe de uma forma incrível. E depois de tentar acalmá-lo para levá-lo para o carro, a campainha da casa deles tocou e então a Rebeca foi atender. Eram dois homens que se diziam ser da polícia, que estavam à paisana no bairro atrás de alguns bandidos. Bem, mas eu não reparei nada que indicasse que eles eram policiais. Eles disseram que os vizinhos ouviram os barulhos e ligaram para eles. E em seguida, eles foram no quarto ajudar o Luan e assim levá-lo para o hospital. Eles conseguiram imobilizar o Luan de uma maneira muito fácil e logo o colocou no carro. E eu percebi que eles acalmaram o Luan como se tivesse dado algum sedativo para ele. Bem, ao sair, eu notei dois detalhes que eu não tinha reparado. Um era a marca nas costas de Luan, como se fosse uma mordida. E outro era que aquela noite era uma noite de lua cheia. E naquele momento eu senti o mesmo medo daquela outra noite. Levamos a família de Letícia para o hospital informado pelos supostos dois policiais. E logo após voltarmos para casa, no caminho, eu comentei com Maurício que achava que o Luan havia sido mordido por um lobisomem e que ele poderia estar virando um. E também, como nós achávamos estranho aqueles homens aparecerem do nada. Bem, depois disso tudo, eu não tive notícia nenhuma deles e nem procurei saber. E algumas semanas depois, fomos transferidos novamente de cidade, para o meu alívio. Bem, ainda hoje, quando eu converso com o Maurício, eu lembro daquilo tudo com certo medo. E então, eu resolvi esconder esses detalhes, porque logo após sairmos do hospital, aqueles dois supostos policiais nos pediram silêncio sobre aquilo tudo. E disseram que se nós abríssemos o bico, teríamos sérios problemas. Bem, espero que a minha história seja lida, pois isso de fato aconteceu. Obrigado a todos e uma boa noite. A cidade de Toritama, no agreste pernambucano, é conhecida nacionalmente como a capital nacional do jeans. A produção da cidade se compara àquelas grandes empresas chinesas cujas produções nunca param. A cidade tem aproximadamente 42 mil habitantes e foi fundada quase 80 anos atrás, mas nem sempre o município foi uma indústria textil. Isso foi algo que veio com o passar do tempo. Na verdade, algo que só ocorreu em meados dos anos 80. E antes disso, era só mais um município rural que mexia com agricultura e pecuária, como de costume. E foi nessa época em que as coisas eram mais complexas. E as estranhezas eram o mais comum que acontecia na cidade. No município, até hoje, ainda existem algumas grandes fazendas da época colonial. Em meados da década de 30, morou nessa fazenda um coronel. Ele era conhecido na cidade por ser muito bondoso, cuidadoso e recepcionista. Ele era conhecido na cidade e até chegou a ser cotado para vereador da cidade nesta época. O coronel se chamava Afonso de Prado. Era muito influente por ser descendente direto da família de barões, que antes moravam nesta casa.
Entretanto, uma curiosidade sobre esse coronel fazia as pessoas da cidade levantarem vários rumores. Acontece que cada vez que a lua cheia chegava, o coronel ordenava que os funcionários se trancassem nas suas casas e não abrissem as suas portas por absolutamente nada. E isso até que os primeiros raios de sol aparecessem. Bem, isso era o suficiente para todos ali contarem histórias. Uns diziam que ele tinha pacto com o diabo, e outros falavam que ele era um lobisomem, e até mesmo um vampiro alguns comentavam que ele era. Mas por conta do coronel ser um grande amigo da população e ser um homem muito importante e influente, ninguém nunca levantava nem sequer um dedo para lhe questionar sobre o que fosse. E assim se seguiram os dias por anos e anos. Acontece que um certo ano a colheita da fazenda foi mais farta do que de costume. Os caminhões saíam lotados de sua fazenda e os homens que já moravam lá não davam conta de toda aquela produção. E se perderiam mais ou menos 7 toneladas de grão, entre café, trigo e soja, caso não fosse tomado medidas para apressar a colheita. Foi então que, visando melhorar as coisas, o coronel contratou mais 50 homens para trabalhar nas fazendas. Assim, ele poderia aumentar a rapidez na colheita. E entre esses homens veio um rapaz que havia vindo do estado do Piauí. Ele ficou conhecido na cidade como Severino Piauiense. Ele era agricultor e tinha mais ou menos uns 20 anos naquela época. O rapaz era conhecido por passar suas noites nos bares da cidade, cortejando as moças, dançando forró e bebendo cachaça com os bêbados da cidade. Ele logo se engraçou por uma moça que morava a uns 2 quilômetros da banda do seu Chico, que era quem organizava os forrós naquele tempo. Então, ele fazia o seguinte: saía de casa por volta de 6h30 da tarde, pouco após o pôr do sol. 6h30 da noite, né? Então, ele ia para a banca do seu Chico para beber e esperar sua moça aparecer. Eles ficavam de chamego até umas 10 horas da noite, e era o horário que ele ia deixá-la em casa. O caminho era cheio de árvores como mangueiras e coqueiros. E em uma noite de lua cheia, quando ele chegou na banca do seu Chico, as pessoas que estavam lá já sabiam do que se tratava. Bem, a noite foi embalada por um forró de sanfona e zumbada que só os nordestinos sabem fazer. A poeira se levantava ao som de uma gataiada danada, e os passos pelo chão ditavam o tom daquela noite. E já passava das 10, quando a moça de que o Severino conhecera decidiu que estava na hora de ir. Ele bebeu mais uma e foi até um colega explicando que iria deixar a moça em casa e logo voltaria. O amigo de Severino era o Cabo Barroso, um policial que cuidava da segurança das pessoas ali. E naquele tempo não tinha isso de policiamento ostensivo e nem essas coisas todas. Era no máximo uma equipe com os 3 policiais e somente um delegado. Bem, o cabo pediu para Severino ter cuidado e o liberou para sair. A noite se passou e o jovem não apareceu na fazenda para trabalhar. As pessoas avisaram o Cabo Barroso e, com medo de algo ter acontecido com seu amigo, saiu para procurá-lo. Afinal, na noite que ele desapareceu, era noite de lua cheia, e algo poderia ter acontecido com ele. E de fato aconteceu. Era por volta do meio-dia,
quando o cabo Barroso encontrou Severino boiando no meio de uma lagoa, em uma jangada que as crianças dali usavam para brincar. Severino estava muito ferido e desacordado, com grandes queimaduras de sol por todo o corpo, alguns ferimentos profundos de mordida nos ombros e arranhões por suas pernas. Severino foi levado para outro município, onde a estrutura era melhor para cuidar dele e de suas feridas. Severino acordou dias depois, porém ficou em estado de choque, tendo vários delírios e pesadelos com uma criatura que ele dizia ser o próprio capeta. Ele só pôde falar quase um mês depois do acontecido, e ele contou para o cabo Barroso o seguinte: eu já havia deixado a morena em casa, havia me despedido dos pais delas com muito respeito. Eles mandaram eu ficar para passar a noite, pois os cachorros estavam alvoroçados com alguma coisa na mata. Bem, eu me recusei. Saí da casa deles e peguei a estrada de volta para o seu Chico. Mas quando eu estava passando por baixo de um pé de manga, eu vi uma pessoa saindo de dentro do mato. Fiquei bem quietinho debaixo do pé de manga. E quando aquela pessoa me viu e veio correndo no meu rumo, aquilo era a coisa mais horrível do mundo. Tinha um pelo igual de macaco e uma cara de cachorro. Eu saí correndo para dentro do mato. E por onde eu passava, aquele bicho passava. Parecia que aquilo sabia o que eu iria fazer. A criatura pulou nas minhas pernas e me derrubou no chão, perto da lagoa da Dona Maria Pretinha. Aquilo me arranhou nas pernas. Parecia que ia descascar as minhas pernas e comer. Puxei o meu revólver e dei 3 tiros naquela coisa. Aquilo saiu gritando na mata, fazendo a maior livosia, uivando e urrando, e grunhia igual a um porco do mato. A coisa dava porrada nas árvores ao redor. Eu fiquei com tanto medo que, ao invés de pedir ajuda, eu corri o máximo que deu para a lagoa. Achei que talvez houvesse alguém pescando, ou poderia achar alguma casa ali perto. E quando cheguei na lagoa, eu vi a jangada. E como não vi ninguém ali por perto, eu me desesperei. E para completar, eu senti uma mordida bem no meu ombro. O bicho me pegou na traição, me jogou no chão, e eu segurei a cabeça dele com toda a minha força. Dei mais 2 tiros bem na cara da criatura. Porém, eu não sei se acertei. A coisa se assustou. Aproveitei e me joguei na água. E em seguida abracei a jangada. O povo diz que lobisomem não entra na água. Então, como aquela era a minha única opção, eu assim o fiz. Acordei com você me gritando. Depois, eu só lembro de estar aqui no hospital. O coitado chorava horrores enquanto contava o seu depoimento. O seu medo era tão grande que ele nem na fazenda voltou mais. E do hospital mesmo, ele foi embora para o Piauí. E nem mesmo aquela moça ele viu antes de partir. Bem, o mistério é o seguinte: o coronel não apareceu com as marcas no dia seguinte, e nenhum dos fazendeiros viu nada. A namorada do rapaz também sumiu da cidade, e o seu Chico parou de fazer os forrós. Era como se o lobisomem fosse a moça, e o seu Chico e o coronel soubessem. Mas como a moça e a família foram embora da cidade,
não dar para saber se ela era mesmo lobisomem. Bem, este é só mais um dos mistérios do Nordeste. E também só mais um dos mistérios cidade Toritama no Agreste Pernambucano. Boa noite. Bem, pessoal, este foi o relato de hoje. Hoje, sexta-feira, às 22 horas, vai ter live na Twitch. Então, quem não me segue, o link do meu canal na Twitch está aqui na descrição desse vídeo. E também me sigam no Twitter, beleza? fael.portinari. E até semana que vem. Segunda-feira eu tô aqui com outros relatos inéditos. Boa noite.